Oferecimento VMAX, Virgínia Messina, a dose certa para produzir mais. Além da altura de entrada, a altura de saída também é um grande condicionador do manejo de pastagem. Na verdade, a gente arrisca dizer que é na saída que está mais condicionando ao desempenho animal do que propriamente a altura de entrada. A altura de entrada é sim um grande definidor do momento ideal de colocar um animal para se colher o pasto. Agora, o quanto colher é determinado pelo resíduo. Por exemplo, você pode chegar num churrasco e falar que tem 50 caixas de cerveja. E aí, é muito ou é pouco? A grande questão, como diz até meu ex-orientador lá, professor Ricardo Reis, da Unesp, é o que sai quando termina o churrasco, quanto de picanha e cerveja tem, é um condicionador aí que você vai saber se o churrasco tinha ou não tinha fartura. No pasto não é diferente. O que a gente precisa de saber? Olhar para o resíduo pós-pastejo para saber quanto tinha e se o animal estava desempenhando ou não de forma adequada. O que acontece? Quanto mais baixo nós fazemos o animal colher, ou seja, quanto menor o resíduo, maior seria o aproveitamento da forragem colhida. Porém, o desempenho animal pode começar a se comprometer. Em pastos muito baixos, já fica difícil para o animal aprender a forragem. O bocado já fica dificultado e esse animal começa a dar bocados menos bocados, bocados menores. Ele vai tentar compensar com mais bocados, mas não consegue compensar isso ao longo do dia. Então o consumo desse animal reduz e, consequentemente, o seu desempenho também reduz. Então, nós temos como manejo de rotacionado, de uma forma muito simplificada, colher esse pasto quando ele encontra-se com 95% da altura, e a recomendação para que tenhamos um bom condicionador de desempenho desempenho individual e ganho por área é colher aproximadamente 50%, de 40% a 50% da altura da entrada. Lembre-se sempre que tem que tomar cuidado para que esse resíduo também não eleve muito a sua altura, o que vai dificultar pastejos futuros. Então a gente tem que fazer isso de uma forma muito consciente e sempre pensar que à medida que você trabalhar com resíduo um pouco mais alto, o seu tempo de descanso ou período de descanso será reduzido. O grande erro na maioria dos produtores é, ao colocar um animal num pasto que está um pouco acima da altura, deixá-lo mais tempo naquele piquete com o objetivo de chegar à altura de saída determinada, como uma ferramenta de manejo. Porém, à medida que você faz isso em cada piquete, o seu período de descanso aumenta. Então, quando você voltar nesse mesmo piquete, esse pasto vai estar mais alto ainda, ou seja, mais passado, e levando o seu animal a ter um pior desempenho. Então a gente tem que estar sempre atento, tanto à altura de entrada quanto à altura de saída. Uma vez que esse pasto está passando na altura, o que você mais tem que fazer é encurtar o período de descanso para que da próximo ciclo colha ele com menos dias de descanso. E aí é que fica o grande condicionador. O que a gente sempre trabalhou até hoje foi com dias de ocupação fixo e dias de descanso fixo. O que a gente pretende, o que se mostra hoje com as pesquisas todas feitas, manejando por altura, é que você não deve ter dias de ocupação nem dias de descanso fixo. Isso é variável, principalmente variável ao longo do ano. O pasto na época no verão, ele cresce com uma taxa de crescimento muito diferente do que ele vai estar crescendo em final de maio, junho. Então não dá para se ter dias fixos ao longo do ano. Você vai ter dias variáveis, o que pode fazer ajustes ao longo do ano para que consiga colher no ótimo na entrada e sair com resíduo do tamanho adequado. Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior.
uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos, novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais, em menos tempo, com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a Pecuária Nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Fibro. São mais de 1.000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países, buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a Virgem Amicina, que já contam histórias. Histórias reais, que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária. Mais lucrativa, sustentável, eficiente